Bom dia aí, meu pessoal do terceiro ano de edificações. Tudo bem, meus queridos aí, né? Estamos trabalhando aqui hoje. A aula de hoje, moçada, é uma aula que eu acho que é a aula mais... Ó, meu amigo Theo Roquinho, seu lindão. Bom dia, cara. A aula de hoje, Theo, é uma aula, cara, que eu acho que é a aula mais... Vocês vão falar assim, é uma mentira tua, mas não é, tá bom? A aula de hoje, menina, não é... Olha, Lara, cortou os cabelos, ó, mudou a franja, é? Qual é a ideia, Lara? A aula de hoje é o quê? É uma aula que eu vou mudar... Se eu falar assim, é uma mentira sua, mas infelizmente não é mentira minha, tá bom? Então a gente tem que entender. Eu vou contar para vocês, começar a achar absurda a aula de hoje, mas não posso fazer nada, é a vida do Brasil. E aí, meninos, para fechar nosso ano aqui, né, Outubro Rosa, eu vou meter um quadro rosa, em homenagem, né, ao Outubro Rosa. Eu lembrei de vocês para trás, aí eu nem falei com a turma, que falar aqui, falei acho que foi no primeiro ano que eu falei. Tem uma campanha que foi feita, achei muito legal, que é o seguinte, ó, Lara, a campanha é assim, era assim, garota, se toca. Achei bem legal o nome da campanha, né? Garoto se toca em relação ao câncer de seio, né? Achei bem legal a campanha, achei bem bacana o slogan da campanha, ficou bem bacana. E aí, meninos, qual que é a nossa ideia aqui, Lara? A aula de hoje é a aula, vou colocar no quadro aqui, o quadro vai começar errado já, mas é a vida do professor de História do Brasil, que eu vou falar para vocês aqui, meninos, que eu vou chamar, basicamente aqui, eu vou chamar aqui de governo do meu amigo Jânio da Silva Quadros. Theo, cara, e olha o problema da minha aula aqui. Já começou minha aula com problema, Theo. O governo do cara é isso aqui, ó. O governo do cara não vai durar muito tempo. Mas para chegar no Jânio Quadros, eu preciso falar para vocês uma coisa importante. Duas coisas. Primeira coisa, que o professor fala sempre assim, eu faço com o coleguinha dessa Lara. Lara, você pode até inspirar no trabalho. Ai, Carla, sua lindona. Eu posso até, Carla, inspirar no trabalho do coleguinha, mas não copie igual. Beleza, Theo? Guarda essa frase, viu, Theo? Guarda essa frase, Carla. Você pode até olhar o trabalho do coleguinha, mas não faça igual, e já vocês vão entender por que eu falo para vocês isso, tá bom? E aí, moçada, tem que entender o seguinte. Primeira coisa que tem que entender, quem é que é o Jânio Quadros? Bom, o Jânio Quadros, que foi eleito, já viu que vai ser eleito aqui, não tem problema falar para vocês isso. O Jânio Quadros, ele vai ser uma figura que eu vou chamar aqui Jânio. Ele era uma figura, Jânio Quadros, eu vou chamar ele uma figura um tanto quanto, a palavrinha que eu vou usar aqui, a palavrinha é exótica. Assim, a gente que é pobre é esquisito. Ele que é rico é exótico. Viu, Cartão? Ele é um cara exótico. Por que ele é um cara exótico? Quem que é o Jânio Quadros, minha amiguinha Sofia? O Jânio Quadros é um professor de língua portuguesa das escolas de São Paulo. É um cara muito carismático. E ele consegue, rapidamente, ele vira vereador em São Paulo, prefeito de São Paulo, deputado federal, governador do estado, em tanta carreira dele que é meteórica. E o Jânio Quadros, ele é um cara que vai basear a sua campanha em duas coisas muito importantes. Primeira coisa, Jânio Quadros, ele vai ser um sujeito que vai ser um cara que vai basear a sua vida, meu amigo Bambam, na questão do conservadorismo. Ele é um cara conservador na base dos costumes. E mais, meninos, ele vai ter outra pegada também, que ele vai falar em relação a ele é um cara que tem um discurso contra a corrupção. Por que eu estou falando para os senhores isso daqui? Vocês lembram de quem que foi a aula passada? Qual que foi a aula passada? Lembrei que foi a aula passada? O governo de quem que foi? Que eu falei para vocês, basicamente aí? Alguém lembra a aula passada que foi aí? Do J. Juscelino Kubitschek. E aí, Lara, foram o quê? Os melhores anos da história do Brasil. Lembra a passada, cara? Qual é o melhor jogador de futebol de todos os tempos? Pelé. De onde que ele é? Qual a melhor música de todos os tempos? Bossa Nova. De onde que é? Qual a cidade mais bonita, mais moderna do mundo? Brasília. De onde que é? Então, a gente tem no Brasil uma ideia de progresso constante. Só que o Juscelino Kubitschek foi uma coisa engraçada. Ele gastou muito mais do que devia. Então, a gente brinca como se fosse, o Juscelino é o seguinte, ele gastou 50 anos em 5. Né? Então, quer dizer, a gente brinca isso, né? Ele gastou 50 anos em 5. Então, ele deixou conta para o cara pagar. Ô, Carly, qual é a conta política? O meu governo é muito bom. O Theo assume quebrado. O governo do Theo, aí eu falo para você, tá vendo, cara?
quando eu estava no governo, eu não sou ruim igual o Theo é, eu sou bom. Perceberam? Então, essa era a conta do Juscelino Kubitschek. E ele gasta muito. E o Juscelino Kubitschek é um puta político. Porque vamos colocar aqui, meninos, ó, vamos, quem que são as chapas? Vamos ver o disputa eleitoral aqui. Vamos ver quem é disputa eleitoral. Quem que alguém caiu, voltou aqui a parte. Olha lá, vamos ver aqui quem que é disputa eleitoral, moçada. Vamos ver quem que é. Você vai ter de um lado aqui, então. Lembrando, para quem esqueceu, no Brasil, nessa época, o voto ele é de presidente e vice dissociado. Lembrar disso? Você pode votar no vice de um e presidente do outro. Você poderia ter votado Bolsonaro, Manuela Dávila, ou ter votado Mourão e Haddad, segundo turno. Tá bom? Diferente, lembra disso. E aí eu vou ter aqui, meninos, basicamente, dois grupos importantes. Eu vou ter aqui, de um lado, obviamente vai ser ele, vai ganhar a eleição, um cara chamado de Jânio, né? Jânio Quadros, Jânio Quadros, contra um outro cara, professor, na academia, agora estou tremendo, Jânio Quadros, e o vice dele é o cara de Milton Campos. Era um cara ligado a UDN. Gente, vamos com calma agora aqui. Vou colocar ele aqui do PD, não faz mal isso aqui. E do outro lado, eu vou ter um outro candidato mais forte que ele, que é o outro candidato, o postura mais forte dele, que é um cara chamado Marechal Lott. Lembra do Lott? Lembra desse cara aí? Lembra desse cara? Quem que era o Lott? Lembra dele, não? Quem que era o Marechal Lott? Lembra desse cara aí? Esse cara, dona Carla, tem uma amiguinha Lara, foi o cara que fez o contragolpe do JK. Foi o cara que garantiu a posse do Juscelino Kubitschek. Lembra disso? O pessoal não queria deixar tomar posse, porque ele era comunista, e ele falou, não, vai tomar posse. Então, o que o Juscelino fez? Vai pegar o Lott, que é um militar sem expressão alguma, e fala, Lott, você é meu candidato. Tudo calculado, Carla. O Lott não tinha a menor chance de ser eleito. Bom? E aí, moçada, o que o Jânio Quadros faz? Ele é um cara que vai ter aqui, ele é um cara que vai criar uma coisa muito importante, moçada, que além disso aqui, ele vai ter uma coisa muito boa no governo dele, que ele é um super cara que vai desenvolver um grande marketing político. Ele faz, gente, primeira coisa, o Jânio Quadros é um cara inteligentíssimo, fala bem, Theo, desenvolto, erudito. Ele vai para a Prefeitura de São Paulo de ônibus. Sofia, sua lindona. Sofia, vai o quê? Ele vai para a Prefeitura de São Paulo de ônibus. Ele vai em pé no busão. Sabe aquela marmitinha que às vezes o pai da gente leva? Que é aquela marmitinha assim, que pega a marmitinha, com o pano de prato enrolado, com a colher dentro? Esse é o Jânio Quadros. E na hora de almoçar, ele não ia almoçar com o pessoal nos gabinetes e tudo mais, não. Ele senta onde, galera? Mesona do Cefete lá, o cara senta, pega a marmitinha, abre a marmitinha, pega o bifão, cara, ó o bifão, pega o bifão, ó o bifão. Aquele arroz, vou lá a Sofia de longe. Então, é um cara que dá uma ideia de ser gente como a gente. É um cara que, o paletó dele, ele ia trabalhar com paletó, cheio de caspa no paletó. É um cara, paletó amarrotado, meio amarrotado. O cara, pra vocês terem ideia, ele já chegou ao ponto de vestir de mendigo e ir no postal de madrugada para ver atendimento do outro pessoal. Então, o Jânio era uma figura folclórica dentro do Brasil. O Lott não. Mas vamos para o quadro agora aqui, essa pergunta mais importante da minha aula de hoje, por enquanto. Atenção na pergunta agora aqui. Quando eu falo que ele é conservador, que ele é contra a corrupção, falta uma palavrinha aqui que eu vou colocar, não vai caber, mas enfim, e também ele é contra comunista, qual partido brasileiro tem essa ideologia, esse discurso pronto? A pergunta é muito importante. Qual partido brasileiro tem essa pegada aí? Ser conservador, moral, bom costume, família, contra comunismo. Que partido que é esse que vai ter essa pegada? Quem sabe aí? Quem lembra? Quem lembra? Eu falo para vocês. É a UDN. A UDN é um partido que tem todo esse viés, essa fala, esse discurso, essa prática. Mas eu te pergunto, dona Lara, por que ele, então, ao invés de ir para a UDN,
Ele ficou no partidinho pequenininho dele. Vai achar PD, vai achar PS, vai achar PTN. Partido do Jânio Quadros. Mesma coisa. Por que ele faz o partido dele? Porque o Jânio Quadros tem um defeito grave. Ele é extremamente vaidoso. E ele fala assim, mesmo que eu me compare 100% com o programa da UDN, eu não quero ser mais um da UDN. O partido tem que ser meu. Vocês conheceram, lembra do Enéas Carneiro? Meu nome é Enéas, lembra do cara? Lembra do Enéas? O Enéas, ele criou um partido dele, que era o Prona. O Prona era o partido do Enéas. Quando ele morre, o partido acaba. É mais ou menos a pegada do Jânio Quadros. Ele tem um partido para ele. Só que agora que está o negócio, cara. O partido dele é muito pequeno, não tem uma estrutura partidária. Ele não tem deputados suficientes, ele não tem comitês suficientes, ele não tem dinheiro para campanha suficiente, que é a vassourinha, vai varrer a corrupção. Então, ele faz um acordo com a UDN. Sacaram isso? Sacou, Théo? Eu faço um acordo, falo, olha, a UDN me dá a base estrutural da campanha e eu governo junto com a UDN. Fechado? Vamos lá, então. Pesquisa aí, Vox Populi. Para presidente da República, em primeiro lugar, com 80% de votos, o senhor Jânio da Silva Quadros. Segundo lugar, com 10% de votos, senhor Lotti. Terceiro lugar, Ademar de Barros. 80% do voto. Sabe o que ele faz, cara, no meio da campanha? Ele fala, brasileiros, não sou mais candidato, muito obrigado. Tchau. Ô, Jânio, o que é isso? Ele fala, não aceito pressão de ninguém. A UDN quer me impor senadores, quer me impor programa de governo. Aqui não, bebê, tô fora. Eu falo, não, Jânio, por favor, vem cá, vamos conversar. Papá. Aí chama o Jânio, agrada o Jânio, aperta aí, Jânio, pô, você é bonitinho, pô, né? Vem cá, Jânio, agrada o Jânio. O Jânio volta. Pesquisa Ibope. Jânio, 0% de voto. O Jânio, tô fora de novo. Gente, na campanha, então, ele renuncia 2 vezes. Não, Jânio, vem cá, vamos conversar, tá nervoso aquele dia, chama até o agrado, abrir. Não, tá, você é legal, pode ser, você é bacana, pode ser. Enfim, então o Jânio já mostra a faceta dele. Obviamente, Sofia, que ele vai ser eleito, beleza? Então o Jânio Quadros, ele vai ser eleito, mas olha que merda. O Jânio Quadros, ele vai ser eleito, detalhe, vai ser eleito o Jânio Quadros, presidente, e vai ser eleito o Jango para vice, que a gente chama de chapa Janjan, Jânio Quadros e João Goulart. Então, o Jânio vai ser eleito, olha só, Jânio foi eleito com a maior votação da história do Brasil. Você tem ideia, tem mais voto que o Vargas. Estou dizendo de forma proporcional, não estou dizendo em absoluto, de forma de porcentagem, né? Obviamente que o Bozo tem mais voto que todo mundo, porque mais o Brasil cresceu. Então, até o quê? O Jango, que ele foi eleito o maior. Então, gente, o Jango, ele é um fenômeno. Só que o Jânio, que vai começar o governo dele, Carla, com profundo desgaste. Por que ele começa a ser desgastado? Porque o Jânio, ele vai ter um estresse com a sua base de apoio pré-eleição. Para quem mora em Três Corações, que é o meu caso, o caso da Cecília, o caso da Carla, sabe o que ele está falando. O cara foi eleito, estou mentindo, cara? O cara foi eleito, brigou com o vice na mesma semana, assumiu o governo desgastado. Não é isso? O cara brigou com o porque o vice vai morrer, não sei o que tem. Então, quer dizer, assumiu o governo começou ruim. Além disso, desgastado, moçada, ele vai assumir o Brasil num processo com 2 problemas extremamente graves, que são heranças do JK. Primeiro problema grave, como o governo gastou mais que arrecadava, o governo estava endividado. Então, o Brasil vai ter uma gigantesca, 3 pontos, aliás, né? O Brasil vai ter uma gigantesca, aqui, meninos, meninas, o Brasil vai ter uma gigantesca dívida externa. O Brasil está endividado. Segunda coisa, eu vou ter no Brasil um problema grave, que é o desemprego. Eu vou ter desemprego grave no Brasil, porque Brasília acabou de ser feita. Então, a cadeia produtiva do Brasil diminuiu. Outra coisa, meninos, igual de falar nessa aula aqui, as meninas, no geral, aqui, porque eu te conto mulheres, as meninas, na sala de aula, que acho que raramente uma menina, uma moça hoje em dia, que tem mais de 2 filhos. Raramente uma mulher fala, não, eu quero ter 5 filhos. Então, não é comum a geração de vocês. Naquela época, a média de natalidade era 7 por mulher.
Cada mulher tem 7 filhos. Então, tem muita gente no mercado de trabalho nascendo, precisando trabalhar, não tem emprego. E, por fim, acho que é um problema que estão vendo, todo mundo viu aí, né, que falta de governo no Brasil, a questão da inflação. Ou seja, o Jânio Quadros assume o governo nessa pegada. Então, eu vou colocar aqui de forma categórica para vocês, meus amigos, o Jânio Quadros assume o Brasil de forma efetiva num grandíssimo momento de grave, tá? De grave crise. Tá bom? Esse é o quadro que o João Goulart assume o governo. A João Goulart, não. Jânio Quadros assume o governo. Falso por enquanto? Beleza? Agora a Lara vai ficar brava na minha aula. Lara vai ficar brava na minha aula agora aqui. Meninos, aí o Jânio assume o governo. E o Jânio, vou colocar essa palavrinha no quadro aqui, gente. O Jânio, ele vai ser eleito, varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandaleira. Jânio Quadros, presidente do Brasil, todo mundo sorriu. É lindo isso aqui, né? Maravilhoso isso, é uma coisa horrorosa. O Jânio Quadros, ele é um cara que vai ser o portador da esperança. Ou seja, você espera o que, Lara? Que ele combata esses problemas aqui e combata basicamente esse problema aqui. A visão dele era importante, que não é bem assim, mas não interessa. Sofia, então aqui, ó, interrompemos a programação para o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente da República, Jânio da Silva Quadros. Ela fala, nossa, que legal, ele vai falar um programa econômico agora, ele vai apontar medidas para o crescimento do país, ele vai combater a inflação, ele vai gerar investimento em educação, vai mexer no SUS. Bem, vamos ver falar. Ele fala, ô brasileiro, bom dia, boa noite. Boa noite. O Rogério falando, hein, pessoal? Gente, vamos sério, tá? O Brasil encontra-se numa crise moral. Então, como medidas do governo, farei o seguinte. 1. A partir de hoje, é proibido briga de galo no Brasil. 2. É proibido o uso de lança-perfume no carnaval. 3. É proibido truques de hipnose em qualquer lugar público. 4. As mulheres não podem mais usar biquíni na praia. 5. É proibido mulheres de biquíni na televisão. Muito obrigado, boa noite. Olha o silêncio, como ficou. Gente, vou falar o que para você? Vou falar o que para você? Acabou a rinha de exemplo. Ela não pode brigar de galo mais, não pode ter mais só brigar para brigar. Tudo bem, não. Gente, em relação à briga de galo, eu até entendo, questão de ecologia, de maltrato dos animais. Não estou dizendo que não é importante, estou dizendo que é algo não é importante. Mas, puxa vida, poderia fazer um decreto, ó, gente, agora o cara vai, todo mundo esperando o cara falar alguma coisa, o cara fala isso. Falou, Jânio, o desemprego, velho. E a inflação, cara. Ah, parênteses. Vamos rapidinho, falar em coisa inútil, em utilidade. Viu, dona Sofia? Atenção, Sofia. Vacina não causa AIDS, tá bom? Só pra vocês, isso aí, quem fala isso tem que ser preso. Preso. Vacina não dá AIDS, não, tá? Só para vocês entenderem. Bom, dito isso, é o Jânio Quadros. O que vai acontecer, então, moçada? Eu vou ter aqui o Jânio Quadros, que é uma esperança, ele rapidamente vira viu como o Marcão ficou desanimado? Viu, Laura, como eu perdi a vontade, viu? Como eu perdi a força da aula? Cara, uma decepção. Você votou no cara, você confiou no cara. E o cara me faz uma dessa. O cara me faz uma dessa. E aí, meninos, como o cara não tem projeto de governo, ele não tem ideia de como melhorar o país. Ele brigou com a UDN. Ele é oposição ao João Goulart. Então, tá percebendo como o cara, rapidamente, ele já perde, a gente fala, brinca, né, em imposto fundo, o cara dissorou, quer dizer, o cara perdeu toda a gordura, o cara já tá desgastado. E aí, moçada, o Jânio Quadros, ele vai, obviamente, com essas medidas que ele tomou aí, que foi uma coisa absurda, ele vai ter o que ainda? Palavrinha de novo da aula de hoje. Desgaste de novo.
ele vai ter desgaste e começa a sofrer uma forte oposição no Congresso. Vai falar, não foi para isso que nós elegemos o senhor. Aí ele fala, ah, é? Então agora o Congresso é contrário ao pai aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. Então vocês vão comprar briga comigo. E aí o Jânio Quadros parte para a pancadaria. Sabe o que o Jânio Quadros faz? Vou mostrar para vocês aqui um vídeo não, uma foto. Vocês vão ver aqui. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. O Google pode rapidinho, se o goiabão funcionar. Como que funciona? Aí. Olha o que o Jânio faz. Olha aqui. Para quem não... Se alguém tiver mais atento aí, não tiver, tudo bem. Esse cara aqui é o Ernesto Che Guevara. E esse é o Jânio Quadros. Quem que é o Ernesto Che Guevara? O Ernesto Che Guevara, ele é o cara que foi o responsável pela Revolução Cubana. Nós vamos estudar na escola, mas temos que estudar na escola com vocês. A Revolução Cubana foi uma revolução socialista na América Latina. Eu estou numa fase de Guerra Fria. O que é que o Jânio faz? Chama o Che Guevara no Brasil e condecora ele com a honra do Mérito Cruzeiro do Sul, que é a maior homenagem que você pode dar para um estrangeiro no Brasil. Dentro da Guerra Fria. Ele fala, vocês não querem brigar comigo? Então vamos pro pau. Vamos pro pau, então. Vocês querem? Vamos brigar. Então ele faz o quê, menino? O Jânio Quadros, ele vai como se fosse anticomunista. Falei, acabei de falar. Mas é o seguinte, ele faz, então. Então ele passa aqui, moça, ele vai para uma vibe, em vez de negociar, ele passa para uma fase, uma vibe de confronto com a elite brasileira. Condecorar o Che Guevara, naquele contexto histórico, é mais ou menos você trazer aqui no Brasil Bin Laden e condecorar ele. Bin Laden, você é foda. Pegar o Talibã, vocês são maravilhosos. Uma medalha para isso aqui, Talibã, vocês são foda, eu sou seu fã. Não estou dizendo que são iguais, mas a proporção de opinião pública ia ser nessa. A pessoa fala, Jânio, o que você está fazendo, cara? Ele fala, estou defendendo meu mandato. O que é que o Jânio faz? A partir daí, ele parte para a galeria, para o confronto. O Jânio, ele vai propor umas coisas do tipo seguinte, manda para o Congresso aqui. Ele vai propor, a gente chama aqui, né, a questão de fim, né, das remessas de lucro. O que é isso, Arcão? Aquela coisa. As multinacionais ganham dinheiro no Brasil e mandam para a matriz. Por exemplo, meu carro é uma estrada. A estrada é da Fiat. A Fiat fica na Itália. Então, eu comprei o carro. O lucro que deu para a montadora, a Fiat, sai do Brasil e vai para a Itália. O mundo funciona assim. Meu telefone é Motorola e assim vai. O Jânio fala, verba conseguida no Brasil tem que ficar no Brasil. Ou seja, ele está intervindo direto na economia. Direto na economia. Então, isso foi o Jango que fez? Opa, vamos ouvir, cara. Isso foi o Jango que decretou? O Vargas pensou em fazer isso, não teve apoio no Congresso, o Jânio Quadros colocou em prática. Meteu o louco, fez isso. Ô, gente, isso aí, Bambam. Imagina os caras que, ó, gente, o Congresso, quem está no Congresso, são representantes de grandes grupos no geral, grandes grupos econômicos. Fala, Jânio, o que você está fazendo, cara? Sabe o que o Jânio faz? O Jânio, ele vai buscar relação comercial, com os novos países da África. A África agora está começando novos países africanos, que começaram a ficar independentes nesse período. Países da África. Ou seja, os países conseguem libertar os países europeus e vão ser os países. E o Jango procura esses caras. E agora fudeu tudo. O João Goulart, ele vai, de certa forma, buscar apoio. É difícil, gente. Apoio nos países socialistas. O Jango vai O Jango vai se aproximar, basicamente, Sofia, de dois países. Ele vai se aproximar
da União Soviética e vai se aproximar da China. Beleza? O Jango, como a gente diria na gíria hoje em dia, como vocês diriam aí, dona Lara, meteu o louco. Quem meteu o louco? Ligou o botãozinho do foda-se e vamos pro pau. Só que o Jango meteu isso mesmo, João, ele meteu o louco, cara. Meteu o louco. Vocês estão querendo me foder aqui, escapou e fora. Só que o Jânio era um cara muito meticuloso. E o sonho do Jânio Quadros era ser maior que o Getúlio Vargas. Quem tiver em pé aí, agora, por favor, se senta aí, por favor. Alguém em pé aí, senta aí, por favor. Meninos, que tinha computador aí, dá um Google pro Ercão aí. Dá uma bugada pro Ercão. Google pro Ercão aí, dá uma bugada pro Ercão. Olha pro Ercão aí, que dia que o Vargas morreu. Olha pro Ercão aí. Só pra você ver o nível do negócio. 24 de agosto de 54. 24 de agosto de 54. E aí, Bambam, ele deixou um negócio, velho, chamado de carta testamento, beleza? Tá, guarda a data? Comecinho da aula eu falei, você olha o trabalho do coleguinha, mas não copia igual. Vai guardando essa. Ele fala assim, vice-presidente, vem na minha sala. João Goulart, que é o Jango. Quem que é o Jango? O Jango foi ministro do trabalho de Getúlio Vargas. Lembra quando o aumento de salário foi de 100%? Quem deu? O Jango. Então, o Jango era considerado comunista. E nunca foi, porque o Jango era milionário. Tá? Fala, Jango, meu vice, preciso de um trabalho seu. Ele fala, pois não, presidente. Eu quero que você vá para a China comunista, buscar relações comerciais com os chineses. Tem várias reuniões lá marcadas na China. O senhor pega e vai para lá para ajudar o nosso país a negociar com a embaixada chinesa, enfim. Ele fala, perfeitamente. E o Jango pega um voo e sai, né, acho que de São Paulo, e vai para a China. Hoje em dia, o voo para a China é 24 horas, Sofia. Na época, era 48, 60 horas de voo. Beleza. O Jango chegou lá. O Jango chegou na China, desembarcou. Quando o Jango chegou na China, o Jânio Quadros renunciou à presidência da República. E sabe que dia que foi que fez isso, Lara? 25 de agosto. E sabe o que ele fez, Lara? Vou ler para você aqui, só um pedacinho. Dá para você falar, que eu não fez isso. Gente, olha o que ele fez. Espera aí. O Vargas morreu 24 de agosto. Ele renunciou 25 de agosto. E ele deixou, na renúncia dele, uma carta. Uma carta. Você tem aula, exemplo, se vocês verem um negócio aqui para a Érica, para divulgar as matas, vocês. Olha o texto do cara, viu, Sofia? Olha o texto dele. Fui vencido pela reação e assim deixa esse governo. Nesses 7 meses cumpri o meu dever. Tenho cumprido dia e noite, trabalhando infatigavelmente, sem prevenções nem rancores. Mas baldaram-se os meus esforços para conduzir essa nação pelo caminho de soberania, libertação econômica, política, papapá. Desejei um Brasil para os brasileiros. Gente, falei para vocês da aula, você pode ler o trabalho do coleguinha, mas não vai fazer igual. Quem que ele está copiando aqui, quase fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V? Com muita bondade, Carla, com muita bondade da nossa parte, ele está parafraseando o Vargas, com muita bondade nossa. Ou seja, o cara ele quer ser o quê? O Vargas. Então, o que ele calculou, Lara? Olha como o cara é filho da puta. Ele manda o vice para a China, renuncia, ele achou que falou, não, vou renunciar, o povo vai estar do meu lado, o povo vai para a rua para defender. Não, fica, Jânio Quadros, fica, isso é legal, Jânio. O Congresso vai falar assim, não, Jânio, pelo amor de Deus, Jânio, fica no Congresso, isso é muito legal. Os militares, não, Jânio, fica no governo, aí vão fechar o Congresso e o senhor vira o nosso novo Vargas.
A conta que ele fez foi essa. Porque aí tem um negócio, Theo. Ele, cara, deu uma descolada da realidade. Ele não entendeu que ele se desgastou muito. E ele, então, eu renuncio. Pessoal. Ah, obrigado. Você não entendeu, Lara. Você não entendeu. Eu estou renunciando ao meu mandato de presidente da República Federativa do Brasil. Ah. Valeu. Orcão, ele Oi. tentou dar um autogolpe, tipo isso, alguma coisa? Exatamente. Ele calculou O isso. povo pediu que ele ficasse. Oi? O povo pediu que ele ficasse. Exatamente. Esse foi o cálculo dele. Eu mando o João Goulart para fora, que é o vice comunista, filho da puta. Eu vou renunciar, o povo não vai deixar eu renunciar, que eu sou amado pelo povo. E aí eu fecho o Congresso e governo como o novo Vargas que eu sou, que é o meu sonho de ser o novo Vargas. Só que calculou totalmente errado. E agora ferrou. Pergunta: quem é que assume a presidência do Brasil? Quem assume? O presidente sabe quem assume. O vice, concordo com o senhor Henrique. Só que não, João, você está certo ou está errado. Por direito é o vice. Só que o Congresso, as Forças Armadas falam, João Goulart é comunista. Ele está na China articulando até uma invasão no Brasil, a gente pensar bem. João Goulart não vai assumir o governo, porque ele é comunista. Ou seja, na renúncia do Jânio Quadros, o Brasil renunciou, você vai ter agora aqui, por direito, quem assume a presidência é o Jango. O Jango ele vai ser o quê? Ele é acusado de ser comunista. E ele é acusado, cara, de ser um perigo para a ordem. Ô, gente, é difícil hoje. Ordem não. Para a segurança nacional. E aí os militares falam, olha, os militares, a Fiesp, o pessoal do EN fala, se o Jango voltar para o Brasil, ele descendo no aeroporto, ele vai ser preso. O Jango não vai poder mais assumir a presidência da República. Por qual motivo? Porque ele é comunista. E aí, moça, do Brasil aqui, deixa eu pagar aqui, já salvei, tá? Para pôr vocês lá no quadro. Quer printar rapidinho, por gentileza, para printar. Eu vou colocar depois lá no cigarro. Então, olha, meninos, depois é o seguinte, ó, o Jango, ele vai falar, olha, não vai tomar posse, ele é comunista. Aí surge um cara, que vocês vão conhecer esse cara, quem não vai conhecer agora. Quem não conhece esse cara aqui? Esse cara aqui vai surgir, mostrar a fotinha dele para vocês. Um cara muito importante. Esse cara aqui, vocês conhecem. Orcão, uma pergunta. O partido UNN apoiava o Jango? O DN. Ou não? O DN apoiava ele? Jânio Quadros ou quem? O Jango. O João Não. Oposição ferrada ao Jango, porque o Jango é herdeiro de Getúlio Vargas. A UDN dizia que o Jango era comunista. Percebeu? Então, mamãe, esse é o problema. E o Jânio Quadros era o candidato que a UDN conseguiria eleger. Mesmo sendo um cara totalmente complicado, ele foi eleito, porque não tinha outro cara para ser eleito. Entendeu? Então você tem que engolir o cara. E aí surgiu esse cara aqui. Conhece esse cara? Alguém conhece esse cara aqui? Leonel Brizola? Quem que é o Leonel Brizola? Leonel Brizola é o governador do Rio Grande do Sul. E o Brizola morreu, um cara que faz muita falta. O Brizola é um cara, nossa, falar do Brizola. O Brizola é um cara importante no Brasil, mas... Então vai ter o seguinte, você vai ter agora aqui, moçada, um negócio chamado... Então, vamos pôr no quadro aqui, ó. Então, vamos pôr estrelinha aqui, ó lá. Militares. O DN, mais grande parte do Congresso Nacional, do Congresso, mais empresários paulistas, mais as multinacionais eram contra a posse de Jango. Ou seja, vamos rasgar a Constituição de novo. Só que aí surgiu esse cara que eu falei para vocês aí, que é o Leonel Brizola, que vai fazer um negócio aqui chamado de campanha. Olha lá, então, o Leonel Brizola, né? Quem que é o Brizola? O Brizola é governador do Rio Grande do Sul. Brizola, ele vai organizar, que eu vou chamar aqui, da campanha
da campanha da legalidade. O que é isso, meninos? O Brizola, ele fala, olha, a Constituição é muito clara. Com a vacância do presidente, quem assume é o vice. É que é verdade que o Jango era zagueiro internacional antes. Não sei, Luizão. Você não sei não, cara. Me pegou essa aí, cara. Não sei mesmo. Essa me pegou. Pesquisar, eu te falo depois. Sei não, cara. Agora desce, meninos. O Jango o quê? O Brizola fala assim, olha. Ah, detalhe. O Brizola é cunhado do João Goulart. Os militares falam assim, Jango não vai tomar posse. O Brizola fala, vai tomar posse. Os militares falam, não vai tomar posse. Se ele descer do avião aqui no Brasil, ele vai ser preso. O Brizola vai na rádio e fala assim, Rádio Gaúcha, povo do Rio Grande, está sendo articulado um golpe contra Jango. Preciso que as forças públicas, quer dizer, a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, mais as tropas do Exército que estão no Rio Grande do Sul, mais o povo de Porto Alegre, peguem armas e defenda o mandato do João Goulart e vai tomar posse. Os militares, não vai tomar posse. Brizola, vamos ver aqui para vocês, ó. Sabe o que o João faz? Olha como é que a história do Brasil fica engraçado e não é Round 6, tá? O João Goulart sai da China, passa pela Austrália, da Austrália ele vem para Buenos Aires, na Argentina, atravessa o estuário do Rio da Prata, chega em Montevidéu, do Uruguai, e sobe de carro até na fronteira do Rio Grande do Sul e entra no Brasil por terra. E o Brizola fala, aqui está o presidente da República Federativa do Brasil, o senhor João Goulart, e imposta o cara. Os militares falam, não aceitamos. Ele fala, já impostei, bichão. Não aceitamos. Vou falar, ah, é? Vem buscar, está aqui, ó. Vem buscar. Mas vem tranquilo. Ou seja, meninos, esse rolo da posse levou o Brasil praticamente a um problema grave. Aqui, ô Sofia, a gente romantiza um pouco, mas o país ficou à beira de uma guerra civil. Porque esses grupos não aceitavam a posse. E esse pessoal dá o posse para ele. E agora, o que eu vou fazer? Lembrando, eu estou em 61, o golpe é 64. Mas a situação está azedando no Brasil já. Estão vendo? Aí, moçada, vai surgir, Luiz, um cara muito importante na história do Brasil, que eu não gosto dele, mas faz mil. Ah, peraí, vamos isso. Gente, e agora? Como é que faz? A gente tem uma saída. E aí vai surgir um cara muito importante que vai ter uma saída para evitar a guerra civil. Qual saída vai ser para evitar a guerra civil? A resposta, Sofia, é muito fácil. Eu vou transformar o João Goulart na rainha da Inglaterra. É transformar o João Goulart na rainha da Inglaterra. Vamos lá. A rainha da Inglaterra, ela tem influência política? Sim, tem influência política. Mas ela tem poder político? Não. Ela faz o quê? É isso? Ou seja, então no Brasil vai surgir um cara muito importante chamado de, eu quase caí agora aqui, chamado de Tancredo Neves, um deputado federal de Minas Gerais, que para quem está mais atento aí, chegou a ser eleito presidente do Brasil em 85. O Tancredo Neves vai propor o seguinte, colocar no Brasil o regime parlamentarista. Ou seja, João Goulart, olha, cara, você não tem base no apoio do Congresso, os militares não gostam de você,
os empresários não gostam de você, o mercado não gosta de você, mas você foi eleito. Então, para evitar que o Brasil tenha um banho de sangue, vamos fazer o Brasil um regime parlamentarista? Ou seja, você vira na Inglaterra. Você governa, mas você não manda porra nenhuma. É uma ideia. Ele fala, ok, mas eu aceito com uma condição. Então, ele fala, qual condição você quer, criatura? O povo vai decidir. Então, o que vai acontecer? Tudo bem, eu fico como rei na Inglaterra, mas eu só aceito esse regime aqui se daqui a um ano e meio, em 63, tiver um plebiscito. Plebiscito. O que é um plebiscito? Eu pergunto, você quer isso ou quer aquilo? Ou seja, o povo vai decidir. Qual a pergunta? Simples. Você é a favor do parlamentarismo ou presidencialismo? O que o povo decidir, a gente aceita. Beleza? Eu aceito ser rei na Inglaterra um ano para acalmar os ânimos, pôr água na fervura, a gente organizar o Estado brasileiro, tranquilo, mas o ano que vem eu quero uma votação popular. O povo vai escolher. Acordo fechado? Acordo fechado. Então, o Brasil passou a ter, nesse momento aqui, meninos, uma coisa importante que vai ser o quê? O Brasil passou a ter, de forma efetiva aqui, algo que eu vou chamar aqui de um presidencialismo, né, que eu vou chamar de um presidencialismo parlamentarista. Agora, vocês são mais inteligentes que eu. Chuta quem vai ser o nosso primeiro-ministro. Alguém chuta quem vai ser o primeiro-ministro? Ah, João. Ô, João, não tem que ser muito, né, sagaz para manjar essa. Quem é o primeiro-ministro? Um cara que sempre amou, adorou e desejou poder, chamado do senhor Tancredo de Almeida Neves, que será o nosso, Tancredo será o nosso primeiro ministro. E a ideia do Tancredo era se ficar no poder por muito tempo. E qual que é a conta que o Tancredo fez? Bom, eu vou tomar o poder, vou organizar a economia e o povo daqui uns dias vai falar, esse sistema parlamentarista é muito melhor que o presidencialismo. Porque assim, o João Goulart é comunista. Como criancinha. O presidente dá muito trabalho. É o seguinte, parlamento vai ser bom. E o Tancredo assume o poder. Só que aí, vou passar um videozinho para vocês agora aqui, parei de falar, o que acontece? Próxima aula nós vamos ver 3 negócios. O sistema brasileiro parlamentarista, eu vou ver depois a questão da... Não, depois sem spoiler. Vamos ver o videozinho aqui. O videozinho acho que dá para tempo rapidinho, acho que 4 minutos, 5 minutos. Deixei o final da aula para vocês verem, para fechar a ideia, para ficar mais claro, para vocês entenderem o que eu falei para vocês aqui. Só um segundo. 5 minutos, eu acho? Achei 5 minutos. Vai passar só um cadinho a minha aula hoje. Se o goiabão funcionar. Cadê aqui? Esse aqui mesmo, esse? Acho que é esse. Jânio Quadros é talvez o personagem mais surpreendente da política brasileira. Eleito presidente da República com uma votação esmagadora, ele toma posse em janeiro de 1961, mas renuncia misteriosamente 7 meses depois, deixando apenas um bilhete.
A década de 1960 nasce com as cores quentes da contracultura, mas a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética divide o mundo. O avanço da esquerda em países como China, Coreia do Norte e Cuba preocupa os norte-americanos, que veem no comunismo uma ameaça ao capitalismo. No Brasil, o presidente Juscelino Kubitschek termina o seu mandato inaugurando a nova capital do país, Brasília. As eleições se aproximam e o favorito é o ex-governador de São Paulo, Jânio Quadros, o carismático homem da vassoura, que promete varrer a corrupção. Como era de se esperar, Jânio é eleito e logo toma medidas inusitadas. Proíbe briga de galo, hipnotismo em público, lança perfume e o uso de biquíni em praias e em concurso de Miss. Faz cortes nos gastos públicos, mas fica sem apoio no Congresso. É contra o comunismo, mas condecora Ernesto Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana, o que irrita os militares. Isolado politicamente, ele tenta uma última cartada. No dia 25 de agosto de 1961, entrega sua renúncia ao Congresso Nacional. Ninguém entende nada. Jânio talvez esperasse que os militares ficassem do seu lado, ou então que deputados e senadores não aceitassem o seu pedido e lhe dessem mais poderes para governar. Vários governadores o apoiam e tentam convencer o presidente do Congresso, Auro de Moura Andrade, a recusar o pedido de renúncia. Mas é inútil. O problema é saber quem entra no lugar de Jânio. Jango não é comunista não, hein? Mais conhecido como Jango, é o vice-presidente da República e o primeiro na linha de sucessão, mas está em viagem oficial pela China comunista de Mao Tse-tung. Na hora de votar, dona de casa vai jangar, é Jango, é um Jango Goulart. Político socialista e apoiado pelo movimento sindical, ele incomoda profundamente os ministros militares, que são contra a sua posse, alegando questões de segurança nacional. Por outro lado, Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, quer Jango presidente e inicia um movimento pela legalidade, com o apoio do exército de seu estado. O impasse está criado. É nesse momento que o Congresso cria uma comissão mista para tentar resolver o problema e evitar uma possível guerra civil. A solução encontrada é a adoção do parlamentarismo, um sistema de governo que garantiria a posse de João Goulart como presidente, mas criaria um conselho de ministros que governaria o país de fato. Os militares concordam e uma comissão de deputados e senadores resolve ir até Porto Alegre para recepcionar Jango e trazê-lo para a posse em Brasília. Mas algo muito estranho acontece. Eles são impedidos de entrar no avião. O motivo era a Operação Mosquito, um complô liderado por alguns oficiais da Força Aérea Brasileira que pretendia capturar ou derrubar o avião que traria o vice-presidente da República. Jango decide vir de qualquer maneira e embarca no dia seguinte, tomando cuidado de voar numa altitude em que evitasse uma possível aproximação de caças. Ele desembarca em Brasília e, no dia 8 de setembro, toma posse. Tancredo Neves é eleito primeiro-ministro, mas o parlamentarismo só duraria 17 meses. Aí chega e dá spoiler. Então, Tancredo Neves assume o regime e aí sem spoiler. Aí acabou o spoiler. Turminha, tranquilo por enquanto aí? Beleza? Eu falei para vocês que era uma aula estresse, uma aula meio sem noção em aula de hoje, mas não é minha culpa. Perguntas, dúvidas aí? Semana que vem é finados, né? Não teremos aula.
e o dever dos senhores está lá no sistema já. Tá bom, meninos? Vou acabar a aula aqui, logo irei subi-la. Beleza? Então, ó, saudar todo mundo aí. Beijo do ex-gordo. Os vejo daqui uns dias. Valeu, Valeu, gente. Valeu. Ciro, obrigado. Obrigada, Arcão. Valeu.